Glória a Deus. Queridos, recebem todos a paz do Senhor Jesus. Você que trouxe Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, Evangelho de Marcos, capítulo de número 4 e versículo de número 35. E nós iremos ler até o versículo 41. Marcos, capítulo 4, versículo de número 35, para a glória de Deus. Para mim é um prazer enorme estar aqui nessa linda igreja pela primeira vez. Como foi falado, eu não sou paulista, sou capixaba, sou do estado do Espírito Santo, retorno para casa no próximo domingo e para mim foi um prazer, está sendo um prazer conhecer os irmãos, tá bom? Deus abençoe a todos, Deus abençoe a irmã Simone, que foi um canal de Deus para nós estarmos aqui, e Deus abençoe também a irmã Elvésia, que foi a ponte para nós estarmos aqui, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Marcos capítulo 4 e versículo do número 35, quantos acharam? Diga glória a Deus. Está escrito assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: porventura, porque sois tão tímido, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Tomem os vossos assentos. Queridos, eu preciso do máximo da sua atenção, porque o texto que nós acabamos de ler é um texto extraordinário. Jesus, ele irá entrar no barco, irá se afastar um pouquinho da praia e vai ensinar algumas parábolas para os seus discípulos e para uma grande multidão que o seguia. Jesus, ele vai passar o dia ensinando, realizando milagres e prodígios. A tarde chega. Quando a tarde chega, Jesus, ele vai olhar para os seus discípulos e vai dizer: passamos para o outro lado. O verso 1 vai dizer que já era tarde, e Jesus, sendo tarde, vai olhar para os seus discípulos e vai dizer: passemos para o outro lado. O verso 1 é bem claro em dizer que, sendo já tarde, Jesus deu uma ordem para os seus discípulos para passar para o outro lado. Os discípulos de Jesus estavam acostumados a ouvir ordem de Jesus. Jesus deu várias ordens para os seus discípulos e várias orientações. Só que no capítulo 4 e no verso 35, tem algo muito interessante, que o texto vai dizer: e sendo já tarde, lhe ordenou-lhes, dizendo: passemos para o outro lado. Jesus vai dar uma ordem para os seus discípulos, sendo já tarde. É tarde, mas Jesus ordena. É tarde, mas Jesus dá uma ordem. Porque não existe tempo para Jesus trabalhar. É tarde, mas mesmo sendo tarde, ele dá uma ordem. Porque Jesus é aquele
que trabalha mesmo sendo tarde. É tarde, mas ele dá uma ordem sendo tarde, dizendo: passaremos para o outro lado, porque não tem hora, não tem tempo, não tem dia, não tem mês e não tem ano para Jesus trabalhar. Ele trabalha na hora que ele quer. É tarde, mas mesmo sendo tarde, ele dá uma ordem. E sendo já tarde, pregador, Jesus trabalha no tarde? Jesus trabalha no tarde, porque Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus não chegou enquanto Lázaro estava vivo. Jesus chegou na hora que Marta pensou que estava tarde. Jesus olhou para Marta e falou: Marta, o seu irmão há de ressuscitar. E ela vai dizer: sim, Senhor, na ressurreição do último dia. Jesus vai olhar para ela e vai dizer: eu sou a ressurreição, minha vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Lázaro, depois de 4 dias, ressuscitou. Jesus trabalha mesmo sendo tarde, porque Jairo foi encontrar com Jesus dizendo: a minha filha está doente, vamos até a minha casa. No meio do caminho, ele encontra com a mulher do fluxo de sangue. De repente, quando ele continua indo para a casa de Jairo, alguém vai vir com a notícia dizendo: a menina já está morta. Jesus vai olhar para quem trouxe a notícia e disse: ela não está morta, apenas dorme. Quando Jesus fala isso, o texto bíblico diz que alguém vai sorrir. Só que quando Jesus chega lá, ele vai mandar a menina se levantar, porque Jesus trabalha mesmo sendo tarde. Há uma grande multidão com Jesus no deserto. Alguém chegou até Jesus dizendo: Jesus, despede a multidão, porque o dinheiro que a gente tem é pouco, não dá para alimentar todo mundo. Jesus falou: não posso deixar a multidão ir embora de barriga vazia com essa hora. Alguém vai dizer: mas não tem nada, a única coisa que tem é 5 pães e 2 peixinhos. Traga, porque é tarde, eu não vou deixar minha multidão ir embora. Tarde, eu vou fazer o milagre, porque Jesus trabalha mesmo sendo tarde. E sendo já tarde, disse para os seus discípulos: passemos para o outro lado. E sabe o que é interessante? Que mesmo sendo tarde, Jesus, ele ordena os seus discípulos para passar para o outro lado, porque ele é o Deus que trabalha no tarde. É tarde, existem alguns problemas nesse tarde, porque se é tarde, como o barco vai chegar do outro lado? Porque mesmo sendo tarde, até o barco tem que obedecer à ordem de Jesus. Se ele falou que vai chegar, é tarde, mas vai chegar. Ele ordena dizendo: entrem para dentro do barco e passaremos para o outro lado. Os discípulos obedecem à ordem dele. Todos entram para dentro do barco. Estão indo em direção ao outro lado. De repente alguém vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, o Senhor ficou o dia todo ensinando essa multidão. O Senhor ficou o dia todo fazendo milagres, fazendo prodígios. Escute. O Senhor ficou o dia todo realizando obras e maravilhas. Está na hora do Senhor descansar. Deram uma vida tão boa para Jesus que pegaram uma almofada e falaram assim: vai descansar, porque já é tarde. O Senhor passou o dia todo ensinando a multidão. Vai deitar, que nós iremos levar o barco para o outro lado. Escute isso. E tem gente nesse barco com capacidade de levar esse barco para o outro lado. Tem 3. Posso citar mais de 3, mas tem 3 aqui que são os caras na pesca, que é Pedro. Essa ordem aqui é diferente. Normalmente, os íntimos de Jesus, é Pedro, Tiago e João. Só que na ordem da pesca é Pedro, João e Tiago. Esses 3 aqui são os caras que batia no peito e poderia dizer: de pesca e de mar, eu entendo. Pedro entende tanto de pesca, que Jesus conheceu Pedro vindo de uma noite que nada apanhou.
Jesus entrou no barco de Pedro e falou: volta e lança do lado direito. Pedro olhou para Jesus e falou assim: eu pesquei a noite toda e nada apanhei. Aí Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: mas volta e lança do lado direito. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro aqui, quando ele está dizendo volta e lança do lado direito? Jesus está dizendo: eu sou maior do que o seu barco, eu sou maior do que sua rede, eu sou maior do que esse mar que você pesca. Uri calabarachaia. A minha palavra não está condicionada ao mar, é o mar que está condicionada à minha palavra. Ura séria, ura calabarachaia. A circunstância que você está passando, Jesus não está condicionado a ela, é ela que está condicionada à palavra de Jesus. Na hora que ele der a palavra, o mar, o peixe, a rede, todos terão que obedecer. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê? Pedro conheceu Jesus vindo de uma noite de que nada apanhou. Então vamos lá. Pedro é o cara que ele sabe de tudo de pesca. Pedro era tão confiante na pesca que quando Jesus ele morreu e ficou 3 dias na sepultura, Pedro achou que era o fim do ministério. João 21 vai dizer que ele voltou a pescar. João e Tiago tinham uma empresa de pesca. Então nesse barco aqui tem 3 que manjam de pesca, de mar, de rede, de tudo. Então eles vão dizer: vai deitar, porque o Senhor passou o dia todo ensinando que a gente leva o barco do outro lado. Só que tem um grande problema aqui, porque Pedro está achando que a sua técnica de pesca, de peixe e de mar é que vai fazer ele chegar do outro lado, sendo que ordenou Jesus dizendo, sendo já tarde, passemos para o outro lado. O que vai levar o barco para o outro lado não é as experiências de Pedro, é a palavra de Jesus. Uracalabarachaia. Porque quem mandou ir para o outro lado foi ele. E quando ele ordena, ele é fiel para cumprir o que ele falou. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Escuta, o que Jesus começou a fazer na sua casa, ele vai terminar. O que Jesus começou a fazer na sua família, ele vai terminar. Pedro está achando, escute, que é a experiência dele que vai fazer o barco chegar do outro lado. E vai dizer: deita, Jesus. Eles irão tirar Jesus da proa e mandar para a polpa. Pega uma almofada, vai dormir, que daqui a pouco, quando a gente chegar lá, a gente acorda o Senhor. E tem um grande problema aqui, porque eles estão tirando Jesus da proa e mandando para a polpa. Estão tirando Jesus de cima e mandando para baixo. Escute isso. A ausência de Jesus gera a presença de Satanás. É difícil de ouvir, mas é verdade. Se Jesus não estiver, o diabo chega. Quando tiraram Jesus da proa e mandaram para a polpa, uma tempestade vai chegar. Vento forte, mar bravio, porque a ausência de Jesus gera a presença de Satanás. Mandaram Jesus para a polpa, da proa para a polpa. Quando mandaram Jesus, Pedro está dizendo: deixa Jesus dormir que a gente vai levar até o outro lado. O inimigo se apresenta, porque aonde Jesus não está, o inimigo chega. Uracalabarachaia. Mas aonde Jesus está, o diabo tem que correr. Uramaraceia.
Eu cresci ouvindo que aonde Jesus está, alguma coisa acontece. E Jesus está nessa segunda-feira e alguma coisa vai acontecer. Aonde Ele está, a tristeza vai embora. Aonde Ele está, os demônios vão embora. Aonde Ele está, o inimigo bate em retirada. Porque aonde Jesus está, alguma coisa acontece. E eu vim pregar que Ele está aqui. Aonde Ele está tem cura. Aonde Ele está tem milagre. Aonde Ele está tem bonança. Aonde Ele está tem paz. Aonde Ele está tem providência. E Jesus está aqui para fazer alguma coisa para alguém que entrou nessa segunda-feira. Uriahaya. Tiraram Jesus da proa e mandaram para a popa discutir isso. E tem gente que está tirando Jesus de cima e colocando Jesus embaixo, dizendo: as minhas experiências vai fazer o barco andar, as minhas experiências vai fazer chegar do outro lado. E tem um grande problema, porque tiraram Jesus de cima e mandaram para baixo. Escute isso. A tempestade começa. A tempestade começa. Pedro vai olhar para o mar, vai dizer: eu nunca vi um vento como esse. Nunca vi um mar bravio como esse. Porque quando Jesus se ausenta, provas maiores se apresentam. É por isso que você começa a entender que existem algumas pessoas que largaram a Cristo. E conforme o tempo vai passando, só vai piorando. Porque a ausência de Jesus gera a presença do mal. Tiraram Jesus de cima e mandaram para baixo. Eles começaram a ficar desesperados. Porém, Jesus está dormindo na polpa. Não é no mesmo barco? Só que alguém em cima está desesperado, enquanto alguém embaixo consegue dormir. Aonde Jesus está tem paz, e aonde Jesus não está tem guerra. E existe uma diferença entre a tempestade de Mateus 14 e essa tempestade. Porque a tempestade de Mateus 14 deixaram Jesus na praia e ele veio andando por cima do mar. Já a tempestade de Marcos 4, esqueceram de Jesus dentro do barco. Porque tem crente que está esquecendo de Jesus dentro. Se tem alguém que esquece Jesus longe, também a gente está vivendo um tempo de crentes que estão esquecendo Jesus dentro, está perdendo Jesus dentro, está descartando Jesus dentro. Só que quando a tempestade começa a vir, eles irão lembrar: peraí, Jesus está no barco. Aí Pedro vai dizer: então manda chamar ele, senão o barco vira, senão a gente morre. Porque se Jesus não chegar, a porta permanece fechada. Se Jesus não chega, o casamento acaba. Se Jesus não chega, os filhos irão, o inimigo vai carregar. Se Jesus não chega, o negócio aperta. Se Jesus não chega, a depressão leva. Se Jesus não chega, a opressão chega. Mas aonde Jesus chega, o mal vai ter que ir embora. Aonde Jesus chega, nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá. Chama Jesus. Escute isso. Só que para chamar Jesus, terão que descer da proa para a polpa. Para chamar Jesus, terão que descer da proa para a polpa. Vai ter que descer, vai ter que fazer isso aqui, Porque se não descer, o milagre não chega. Se não descer, a porta fechada não abre. Se não descer, a libertação também não chega. Se não descer, o milagre não chega. Se não descer, a resposta não chega. Eu estou pregando para quem vai descer.
Enquanto você desce, a resposta chega. Enquanto você desce, a provisão chega. Enquanto você desce, o milagre chega. Enquanto você desce, a porta fechada se abre. Eu não estou pregando para quem vai subir, eu estou pregando para quem vai descer. Se tem alguém que crê nessa palavra, tem alguém que crê nessa palavra, ura calabarachaia. Jesus está chegando, 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 Jesus está chegando. Escuta, e aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Jesus chegou na vida da mulher que sofria 12 anos de fluxo de sangue, a enfermidade foi embora. Jesus chegou na vida do cego de Jericó, os olhos se abriu. Jesus chegou na vida de Zaqueu, a salvação entrou na casa dele. Jesus chegou na vida da mulher samaritana, ela conheceu a fonte da água inesgotável. Jesus chegou na vida de Pedro e ele andou sobre as águas. Jesus chegou na vida dos discípulos e eles conheceram o caminho e a verdade e a vida. Aonde Jesus chega, o milagre acontece. Jesus está chegando aqui agora. E eu não estou pregando sobre alguém que é perdedor, eu não estou pregando sobre alguém que é normal, eu estou pregando sobre alguém que é sobrenatural, eu estou pregando sobre alguém que é vencedor, eu estou pregando sobre alguém que é grande, eu estou pregando sobre alguém que é eterno, eu estou pregando sobre alguém que é poderoso. Você não pode, mas ele pode. Você não tem, mas ele tem. Você não é, mas ele é. Você não faz, mas ele faz. Você não abre, mas ele abre. Ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Ele é primeiro e último, aquele que é, aquele que pode, aquele que faz, aquele que tem, que manda, comanda e desmanda. Está nessa segunda-feira para dar vitória para quem acredita. Eu sinto a presença dele aqui. Lobrioforgidora machore mihaia. Ando kideri colemara shura. Foram chamar Jesus. E Jesus está dormindo dentro do barco. Do mesmo barco que os discípulos estão. Escuta. Jogaram Daniel dentro da cova dos leões. O anjo desceu. Falou, leão, fica quietinho. Daniel, deite em cima do leão. Só que quando Daniel estava deitado em cima do leão, Dário não dormia no palácio. Porque é melhor estar na cova com Jesus do que estar no palácio sem Jesus. Uracalabarachaya. Davi era pastor de ovelhas, estava atrás das malhadas. Só que Saul estava possesso no trono. Porque é melhor estar atrás das malhadas com Jesus do que estar no trono sem Jesus. Os discípulos estão na parte superior do barco. Porém, a tempestade está quase levando eles. Mas Jesus está na parte inferior do barco, mas está dormindo. Porque é melhor estar na polpa com Jesus do que estar na proa sem Jesus. Tem gente que está em cima, como diz lá na minha terra, está por cima da carne seca, porém sem Jesus. Mas tem gente que alguém olha e pensa até que está embaixo, mas está com Jesus. Porque está em cima sem Jesus, a tempestade leva, mas está lá na polpa com Jesus, a tempestade não leva. E muitas verdades a gente aprende com isso. É por isso que tem gente que pregava muito e parou, desviou. Infelizmente, é por isso que tem gente que cantava demais, mas não canta mais, porque estava em cima sem Jesus. Mas quem sabe você, seu nome não aparece nem no cartaz, mas está embaixo com Jesus, está lá agarrado nas mãos dele, e ele está dizendo, enquanto você estiver comigo, o barco não afunda.
Enquanto você estiver comigo, o casamento não acaba, a família permanece de pé. É para quem crê, os filhos permanecem de pé, porque é melhor estar na polpa com Jesus do que estar na proa. É melhor estar com ele, é melhor estar com ele, é melhor estar com ele. Desceram. Quando desceram lá, Jesus está dormindo sobre a almofada. Quem desce vai chegar lá e vai dizer: Senhor, não lhe importa que perecemos? Se importar, Jesus se importa. Só que, porém, Jesus é educado. Jesus não é entrão. Entrão é o inimigo, que chega, arromba a porta e faz festa. Jesus só chega se você o convidá-lo. Ora machéria. Quando falaram com ele, escuta, ele se importava tanto. Ele se importava tanto. Recebe isso. Ele se importava tanto que quando falaram com ele, não importa que perecemos, ele não falou nada. Ele só subiu da polpa para a proa. Se importar, ele se importava. Mas estava esperando alguém o convidá-lo. Porque se você não abrir a porta e mandar ele entrar, ele não chega, porque Jesus é educado. Ele sobe da polpa para a proa, e ele sobe com as mãos levantadas. Ora marasqueria, ora macalabachori mihaia. Ele sobe, quando ele chega na proa, ele vai olhar para o vento e vai repreender o vento e vai mandar o mar se aquietar. E houve grande bonança. Ora maia. Aí os discípulos irão olhar para ele e vai dizer: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Eu finalizo agora, só que olha aqui para mim. Os discípulos estão com Jesus há 3 anos e 5 meses e não sabia quem Jesus era de fato. Jesus, certa feita, foi para Gadara. Quando Jesus pisou o pé em Gadara, o endemoniado de Gadara viu Jesus às margens da praia, veio correndo, se lançou nos pés dele e gritou: já veio nos atormentar, ó Cristo, antes da hora. Escuta, os discípulos que estavam com Jesus perguntam: mas quem é esse? Mas o demônio lá de Gadara sabia quem ele era, porque tem crente que anda com Jesus e não sabe de fato quem ele é, mas os demônios, quando vê ele, estremece diante da presença dele. Pregador, quem é ele? Quem é esse que até o mar lhe obedece? Ele é o pai do órfão, ele é o pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele é o cordeiro de Deus, ele é aquele que tem a chave que abre e ninguém fecha, ele é poderoso, ele é o cordeiro imaculado. Uricalamara shuricandaramahaya. Ele é aquele que muda a história, ele que coloca de pé o caído, ele é o pão para quem tem fome, a água para quem tem sede, a luz para quem está em escuridão, ele é a cura para o doente, ele é o caminho para o perdido, e ele é aquele que desceu nessa segunda-feira na de Belém do Fortaleza para dar vitória.